um piuizeiro que já assistiu todos os vídeos e fala, por favor, posta mais. Cara, a gente não vai postar mais vídeo, mas a gente vai te oferecer o PeeWeeCast. Me dê, papai! O podcast do canal Piuí, que veja só, é o podcast de cinema mais ouvido do Brasil, cara. E agora um podcast exclusivo do Spotify. Lá, eu e o Miguel convidamos várias outras pessoas, vários outros youtubers que você conhece, nossos amigos pessoais, e a gente troca ideias sobre vários assuntos. Então, por exemplo, a gente assistiu Esquadrão Suicida, só que fez um vídeo curtinho. O que a gente faz? Vai lá no podcast e fala muito mais sobre isso, coloca mais detalhes, mais informações, uma conversa sem os limites do YouTube. Nice! Então lá rola de tudo, rola loucuragem. Ninguém é de ninguém. Dedo no olho e gritaria. Eu não vou falar dedo no c também, né? Porque o YouTube não deixa. Se fosse no Spotify, eu ia poder falar dedo no c, mas aqui eu não posso. É verdade. Que pena. Então, ó, assim que acabar esse vídeo, já vai aqui na descrição, acesse o link que te leva até o PeeWeeCast e aproveite, pois toda semana temos um episódio novo. Vem pro PeeWeeCast você também! Vem! Dessa vez ficou bom. Ô! E é engraçado isso também, né? Porque estão falando da Suzane von Richthofen, do caso que aconteceu e tal. E, cara, surgiu o fã-clube da guria na internet, entendeu? As pessoas cultuando ela, Suzane Rainha, o resto nadinha. Sempre tem. E é bizarro, cara, é muito bizarro, porque quando tu analisa o crime e tu descobre que o que ela fez é uma parada que qualquer ser que tem um mínimo de empatia e que se considera humano, cara, ele nunca vai poder tratar uma pessoa dessa como um herói, entendeu? Tem esse lance que eles falaram que no fundo pode ser uma inveja, pode ser um fascínio, uma curiosidade e tal, mas é bizarro como os vilões acabam tendo esse apreço, né? A gente vê isso no cinema, né? O Jason, ele é o grande personagem que mata os jovens. Então a gente basicamente não torce pelos jovens, a gente torce pelo Jason matando os outros. E tipo, tu pode falar, mas isso é filme, isso é entretenimento, né? Então faz sentido. Mas na vida real isso também acontece, como eu acabei de falar o caso da Suzane, ou até mais no passado, sei lá, quando a gente pega o Jesse James, um cara que assaltava banco, matava geral, era um crápula, né? E daí o que aconteceu? Esse cara virou um herói pro povo americano. Aí quando ele foi assassinado pelo Robert Ford, as pessoas tratavam o Robert Ford como um covarde. Tá, a situação que ele matou foi meio uma situação de covardia, bala pelas costas e tudo mais. Mas tipo assim, eles ficaram com ódio do Robert Ford por ter matado aquele Jesse James que eles encaravam como se fosse um herói, sabe? É meio bizarro esse conceito. Não, totalmente. Total. Existe uma certa questão aí que, ao mesmo tempo que você traz um pouco desse medo, desse receio, né, de você tratar essas figuras como predadores de uma sociedade moderna, né, em que eles estão por aí de tocar e a qualquer momento pode te matar. Mas ao mesmo tempo existe um pouco dessa contrapartida, né? Que essas pessoas elas apresentam um certo magnetismo com relação a essas histórias que acaba pegando por algum motivo algumas pessoas, né? Então não é incomum você ver a história de grandes serial killers famosos, inclusive bem recentes, que o pessoal recebe proposta de casamento, visita na prisão, carta de fã. Isso é, inclusive, até comum. Mas eu acho que também existe uma questão aí nesse da Suzane, que como é uma coisa meio adolescente, então às vezes pode rolar um pouco dessa identificação daquela coisa do jovem que ele é rebelde, não gosta dos pais, então em dado momento não tem uma proximidade com o que de fato aconteceu, sabe? A pessoa não dimensiona o que aquilo representa de certa maneira, né? Uhum. E passa a ter uma ideia meio romântica e equivocada do que é a realidade, né? Então acredito que possa ser muito, sei lá, por exemplo, você pegar esses adolescentes neonazis da ideia, assim, apresentar uma ideia rebelde, uma coisa meio, tipo assim, a sociedade não é justa comigo, eu não vou ser justo com a sociedade, algo nesse tipo de pensamento, né? Caralho, o maluco é brabo. Porra, até ficou um silêncio constrangedor, né? E eu matei todos vocês. Eu posso trazer um caso que eu adoro pra vocês? Por favor. Pode. Porque assim, eu gosto muito dos filmes que são baseados em fatos reais, mas tem vários filmes que quando você vai descobrir depois os fatos reais, os fatos são muito mais bizarros que os filmes. E eu acho isso sensacional quando a realidade ela é tão intragável que o cinema tem que dar uma amenizada nela, cara. Vocês já viram aquele filme A Órfã? Já. Puta, eu ia mencionar esse filme porque a gente falou sobre ele semana passada, velho. Não foi lançado ainda o vídeo, tá? E até a publicação disso aqui não foi lançada. Tem um subtítulo pra esse filme que eu gostaria que fosse A Órfã, tracinho, A Anã Bolada. Mas o problema é que daí acaba dando spoiler, né? A Anã Bolada, caraca. Traduções Albert Richard, né? Mas diz aí, qual é a história? Pra quem não conhece o filme, né, é uma
uma órfã que ela é adotada e ela tem alguns problemas de comportamento, assim, às vezes ela se comporta como se ela parece que ela é muito mais velha, né? Mas o filme é mais ou menos isso, assim, uma pessoa estranha que é adotada como órfã dentro da sua casa. A história real, ela é muito pior do que o filme. Muito pior. Começam com duas irmãs, a Clara e a Caterina Maurenova, né? E a Clara, ela vai se casar e ela vai ter 2 filhos, o Audrey e o Jacob. E depois ela vai ter vários problemas de comportamento. Ela já era classificada por psicólogos como tendo problemas gravíssimos que eles não conseguiram diagnosticar. Até porque a gente tá falando aqui da década mais ou menos de 20 a 30, né? Então, tipo, uma coisa mais antiga. E ela acabou se separando do marido e trouxe os 2 filhos dela pra morar com a amiga dela, com a irmã dela, Clara. E essa irmã dela, Clara, tinha uma amiga que chamava Bárbara. A Bárbara Skorlova, de 33 anos, né? E essa Bárbara, ela era meio doida das ideias, assim, né? E ela gostava de fingir que ela era uma criança, de fingir que ela era uma adolescente. E ela fingia que ela era filha das irmãs. Às vezes ela fingia que ela era filha da Clara, às vezes fingia que era filha da Caterina. E ela ficava com ciúmes das 2 crianças. Em algum momento ela tomou conta dessa família, tomou controle total dessa família, né? E convenceu as 2 irmãs a colocar o Odrege e o Jacob, os 2 filhinhos, dentro de uma jaula. Elas amarraram eles, depois colocaram dentro de uma jaula e elas começaram a torturar eles. E queimavam eles com bituca de cigarro, depois com óleo quente, batiam na criança, davam chicotada, deixavam sem comida, jogavam comida na cara, deixavam sem limpar o cocô e o xixi das crianças. E por 1 ano as crianças ficaram enjauladas na casa delas, sem conseguir sair de casa, sendo torturado diariamente. Inclusive a Bárbara fazia uns desafios para Clara e a Caterina para ver quem conseguia fazer a pior tortura com os meninos. E elas foram ser descobertos depois, cara, quando alguém comprou, sabe aquelas câmerazinhas de babá? Sim, sim. De deixar no quarto, assim? Um vizinho comprou uma câmera de babá pra ver o filhinho dele, assim, no quarto e tal, quando o filhinho chorasse, e pegou uma interferência que a câmera de babá sintonizou a da casa do lado, que era a casa ali da Clara e da Caterina. E ele começou a ver na câmera dele as 3, a Bárbara, a Caterina e a Clara, torturando as crianças. E ele chamou a polícia, claro. Demorou um tempo ainda, mas a polícia conseguiu o mandato e derrubou a porta, entrou pela porta. Foi tipo aquele cena bem de filme, assim, sabe? SWAT team invadindo a casa. FBI, open up! Exatamente. E libertou 3 crianças. Libertou o André, o Jacob e libertou mais uma criança ainda, que era uma menina que o nome dela era Anika, de 13 anos. E essa Anika foi colocada em um orfanato e ela foi adotada. E essa Anika viveu por uns 2 anos adotada, até descobrirem que essa Anika, na verdade, era a Bárbara, de 33 anos. Eita porra! A que tomou conta da família. Caraca! E convenceu as irmãs a torturarem as crianças. O quê? Não acredito. Cara, sabe o que tem mais bizarro pra mim nessa história? Eu até comentei isso com o Léo quando a gente gravou o vídeo, porque a gente cita o caso original, né? Pra mim o bizarro é como é que essa anã bolada, que eu vou chamar aqui, a Bárbara, como é que ela, meio biruta da cabeça, meio piroquinha da cabeça, foi encontrar 2 pessoas tão piroquinha da cabeça quanto ela, entendeu? Que, tipo, geralmente quando tu começa a analisar esses casos de serial killers, é uma pessoa que passou por alguma merda na infância, ela teve algum tipo de trauma, ela cresceu não tendo um lar familiar que abraçasse ela, e ela acaba virando aquela parada. Como é que essa pessoa, tipo, foi dar o acaso de encontrar 2 pessoas tão malucas quanto, sabe? Ah, mas aí os pirocas se encontram, né? Se acha, né? Se atrai. O magnetismo de maluco, né? Exatamente. Os pirocas se atraem, gostei. Fala pessoal, piroca chegou. Aqui tem um motivo bem específico pra isso, cara. Por que eu falei que esse caso, às vezes, volta até a galera estudar a década de 20 e 30? Porque as 3 faziam parte de um culto, de uma nova religião que estava surgindo, que era um culto que era de um cara chamado Oscar Ernst Burhardt, um alemão, né? Aí a galera chamava ele de O Doutor. E nesse culto, nessa nova religião,
é uma seita praticamente, né? Eles gostavam de usar a seita, de convencer você a entrar na seita, porque eles iam derrubar os seus tabus sociais. Então na seita eles contemplavam homicídio, antropofagia, incesto, maus tratos infantis, estupro. O público do Piuí é meio burro. O que é antropofagia? Porque a gente é meio burro. Antropofagia é o canibalismo, o famoso canibalismo. Entendo. Comer gente. Não daquele jeito legal, né? Comer gente daquele outro Não jeito. biblicamente. Sim, entendi. Inclusive, nesse caso real aí da Bárbara, existe a história, que eu não sei se é verdade ou não, de que houve canibalismo, né? Sim, elas comiam parte das crianças, elas engordavam as crianças. Meu Deus, por quê? Cortavam pedaços dos meninos pra comer por causa do culto. E, assim, a Clara e a Caterina, elas já não batiam bem na cabeça, assim, elas tinham realmente problemas psicológicos, né? E esses cultos, assim, normalmente eles predam as pessoas que têm problemas, né? Elas vão atrás de quem tá com probleminha mesmo, que é mais fácil de convencer a entrar pro culto. Mas, cara, pra mim a parte mais leve é a Bárbara ter se fazido de criança pra escapar da punição. Tipo, a parte mais leve que virou filme. A parte mais pesada mesmo, os caras deixaram de fora, porque é intragável, cara, muito doido. Porque no filme a parada basicamente lá tem a Anã que se faz de criança, é adotada por uma família, aí ela se apaixona pelo pai dessa família e começa a azucrinar a vida de todo mundo pra tentar separar o casal e assim ela ficar com o cara, né? Tipo assim, o filme é até interessante, alguns pontos, o passado dela, o jeito que a maquiagem acontece, a atuação da menina é muito boa também, mas de fato, né, quando tu compara com a história real, tu vê que eles só pegaram a camada mais superficial da história, né? Sim, eles ficaram ali na parte mais leve, né? Provavelmente também por medo de adaptar isso aí, a partir do momento que tu coloca todos esses pormenores, essa obra deixa de ser uma obra pra massa, né? Ela acaba virando uma parada muito mais nichada e que, assim, inevitavelmente vai ser censurada pra maiores de 18 ou muito próximo disso. E aí já era a bilheteria, né? E é um filme meio fraquinho, assim, tipo, ele não é um mega filme, assim, ele é bom, é tipo, aquele filme bom. É divertido, né? É, aquele filme legal, Não assim. tem uma perseguição de carro, né? Umas explosões assim, mas passa, né? Andrei. É que no final do filme, cara, fica um pouco ridículo porque, beleza, tá, a menina ali, ela se faz de criança, ela é muito inteligente, ela toca piano e tal, mas, cara, no final ela vira o John Wick, velho, começa briga de faca, e é porrada na cara, é caindo no gelo, é saindo do gelo, é dando tiro, é pegando fogo, tipo, eles forçam muito a barra, né? Mas aí tu tá também zoando a parada, né? Porque tu mesmo já deu o subtítulo do filme, que é a Anã Bolada, e agora tu tá se perguntando por que ela é assim, né? Não, mas daí seria a Anã boladíssima, se fosse do jeito que tá no filme. Bom, isso aí. Entendeu? Entendi. Eu acho que eles deram uma outra misturada com outro caso de um cara que... tem até um documentário dele chamado O Impostor. Tinha um cara que ele era francês e ele queria uma nova identidade pra ele. E a maneira que ele tentava conseguir uma nova identidade pra ele era se fazendo de um adolescente que tinha acabado de escapar de algum cativeiro, alguma coisa muito sinistra. A polícia então encontrava ele totalmente em apuros, chorando, traumatizado, e colocava ele em um orfanato. Então ele tentava tomar a identidade de alguma criança desaparecida. Ele tentou isso várias vezes, várias vezes. Foram mais de 20 vezes, em diversos países, e não conseguia. Até que uma vez calhou de conseguir. Ele tomou a identidade de um menino, de um americano que tinha desaparecido, um loirinho que tinha desaparecido no Texas, né? E a irmã desse loirinho veio pegar ele na Espanha, que é onde ele teria sido encontrado, e trouxe ele pros Estados Unidos. E ele começou a viver como se fosse o loirinho, né? Só que, tipo, ele tem uma cara que não tem nada, ele não é loiro, ele tem olhos castanhos, o menino tinha olho azul, ele pintou o cabelo, ele fez umas tatuagens que o menino tinha pra se fazer do menino, mas ele era muito diferente, né? E de uma parte ele se fingindo ser o menininho. Aí de um tempo pra frente, assim, ele começou a perceber, cara, eu acho que a família matou o menino. E eu tô me fazendo do menino, eles vieram me pegar porque eles não sabem o que fazer comigo agora. E eu acho que eles vão me matar também. E ele acaba se entregando por causa disso, cara. Ele tinha certeza. Não pode ser, cara. É verdade, esse caso é real. O cara falou assim, caralho, festa estranha com gente esquisita, né? Me dei mal. Se fodeu.
Cara, mas agora eu tô curiosíssimo. A família foi presa? Descobriram alguma coisa? Então, não conseguiram descobrir onde tá o corpo do menino, mas chegaram a fazer uma segunda investigação em cima da família, assim. O caso do menino foi totalmente negligenciado na época que ele desapareceu, então, tipo, tinha toda essa parada da polícia ter cagado e andado pro caso antes, mas tem um documentário que ele é contado no ponto de vista do impostor e da família ao mesmo tempo, eles vão intercalando a entrevista, e é genial, é muito legal, chama O Impostor, recomendo. Olha aí. E isso também gerou algum filme inspirado nessa história ou só esse documentário? Não, eu acho que a órfã roubou bastante do caso dele. Ah, bacana. Tem vários detalhes do caso da órfã que é muito parecido com o caso dele. Essa história do desaparecimento da criança e tal me lembrou muito aquele filme que é baseado no caso da Madeleine McCann com o Ben Affleck,